Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos, hoje falaremos sobre o Renascimento Cultural, período marcado pela diminuição da influência católica e de grande esplendor nas artes, filosofia e ciências. Que ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Obrigado. No nosso episódio sobre as Cruzadas, dissemos que a transição do feudalismo para os primórdios do capitalismo foi uma das consequências mais significativas daquele momento conturbado do cristianismo, representando uma grande evolução em relação ao modelo medieval. Assim, centros urbanos com formações totalmente diferentes das estruturas agrárias feudais foram se formando, e a República de Florença, cidade-estado localizada na Toscana, Itália, aproveitou-se demais dessa profunda transformação na Europa ainda medieval, sendo seus burgueses financiadores das artes, isto é, seus mecenas, os responsáveis diretos pelo renascimento artístico e cultural que abraçou o mundo moderno. Além de propor um retorno ao mundo clássico, ou seja, à cultura greco-romana, o ideal renascentista também sugeria um gradativo distanciamento do teocentrismo, colocando agora o homem no centro do mundo. Não que Deus e a religião tivessem sido esquecidos, mas houve neste período uma maior valorização do livre-arbítrio e da razão humana, e uma apreciação das realizações não mais apenas do Criador, mas também da criatura, e uma reaproximação do homem com o meio onde vive. O desenvolvimento de uma nova atitude perante a vida, no período renascentista, abandonava a espiritualidade excessiva do indivíduo medieval e via o mundo material, com suas belezas, como um local a ser aproveitado e com uma enorme ênfase na experiência individual. O Renascimento iniciou um período de declínio progressivo do prestígio da Igreja e na capacidade da religião de controlar as pessoas. Isto porque os cientistas e humanistas passaram a buscar explicações racionais e demonstráveis para os fenômenos da natureza, questionando as explicações transcendentais ou tradicionais. Muitas crenças tomadas como verdades absolutas foram postas em discussão e derrubadas através de métodos científicos, inaugurando uma fase em que o predomínio da religião e seus dogmas deixou de ser absoluto, abrindo caminho para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como hoje as conhecemos. O próprio modelo político posterior ao período renascentista não teria sido possível sem as bases humanísticas consolidadas nesta fase ímpar da humanidade, quando os filósofos foram buscar na antiguidade clássica as bases do regime republicano e democrático, atualizando ideias que tiveram um impacto decisivo na formação dos estados modernos. O Renascimento italiano contagiou todo o entorno, fazendo com que grande parte da Europa também despertasse para essa forma mais leve de enxergar o mundo, numa espécie de onda indelével, indestrutível e, por que não dizer, libertadora de penosos grilhões, sendo refletida em todas as esferas da humanidade, seja na pintura, arquitetura, escultura, literatura e até mesmo na formação da ciência moderna. E se você chegou até aqui, separamos alguns nomes de gênios italianos renascentistas, acompanhados de apenas uma obra importante, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, mas somente trazer dados que exemplifiquem o tema proposto, facilitando a compreensão. Giotto é considerado o precursor da pintura renascentista, pois introduziu novas técnicas em sua arte, representando o avanço sobre a pintura medieval e a bizantina. Repare que na obra exemplificada já existe a introdução da perspectiva, isto é, a tridimensionalidade na pintura. Isso antes era completamente inexistente. Essa técnica retrata a humanização do sagrado, migrando do antigo etéreo bidimensional para algo quase físico, material, que tenta sair da tela. Botticelli e sua obra retratam o rompimento com a temática cristã e um retorno ao período pagão clássico. O autor pintava somente o sagrado, mas modifica seu estilo após uma viagem a Roma. Na tela em questão, temos o nascimento de Vênus, a deusa romana do amor e da beleza. O desenho é considerado como um símbolo matemático e simétrico do corpo humano, e por extensão, do universo como um todo. Uma profunda atenção com a proporção
e com o equilíbrio, preocupação não existente na arte medieval. A pintura também retorna ao período clássico, apresentando Aristóteles e Platão dialogando em Atenas. Repare que cada personagem agora possui um rosto próprio, uma posição específica, exemplificando o conceito de individualismo. Antes, todos eram representados da mesma forma, pois o homem fora feito à imagem e semelhança de Deus, sem distinção. A Catedral de Florença já havia sido construída, mas uma parte muito importante não havia sido finalizada, por total desconhecimento técnico: a sua cúpula. O arquiteto renascentista Brunelleschi teve que viajar a Roma para estudar a engenharia do Panteão, um retorno de 1500 anos na história em busca do saber clássico. E só assim foi possível concluir a gigantesca e maravilhosa obra. Detalhe: a catedral estava há 100 anos sem teto, significando uma humilhação total para a cidade. A estátua foi um choque para os florentinos. Desde a antiguidade clássica não se produzia uma escultura tão monumental. Além disso, o gigante estava nu, afastando-se de todas as representações de Davi anteriormente conhecidas. Um ótimo exemplo de humanização da arte sagrada. Galileu Galilei foi um importante astrônomo, físico e matemático italiano, considerado o marco da revolução científica. Seus estudos foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica e a descoberta sobre os planetas e os satélites. Considerado o fundador da ciência moderna e criador do método científico, um profundo rompimento com os dogmas católicos existentes. A Divina Comédia é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e mundial, dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Apesar de ser uma criação de forte ligação com conceitos católicos, a Divina Comédia também pode ser lida como uma crítica à instituição em determinados momentos específicos. Um exemplo disso é quando Dante se encontra com o Papa Nicolau III no inferno, um local reservado para os que cometiam simonia, isto é, a venda de favores divinos. Chegamos aqui ao final de mais um episódio, e a partir desse termo simonia, vamos desenvolver o tema do nosso próximo capítulo, a Reforma Protestante. Fique com Deus, buscando sempre o equilíbrio entre a fé e a ciência, isto é, a fé raciocinada, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.